Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 24 de junho, e sexta-feira é o dia da nossa conversa e tomar um cafezinho agora de manhã. O tema hoje da nossa conversa é Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Veja bem, primeiro, acho que tem que fazer um pouquinho de introdução aqui, tá? Bom, sou Edson Borov, sou bacharel em Direito, sou economista. Sou especialista em gestão pública, em direito eleitoral e agora mestrando também em ciência política na nossa Universidade Federal. Sou o autor desses livros aqui, As Fake News e os Discursos de Ódio nas Eleições de 2018 e o Sistema Político Eleitoral do Uruguai, que vai ser importante para a nossa conversa de hoje. Nosso papo hoje é sobre fundos públicos, financiamento público. E acho que precisamos dar uma produzida assim para desmistificar um pouco esse assunto, porque há muita demagogia, muita hipocrisia, muita bravata em relação a esse tema. E efetivamente nós precisamos de recursos públicos. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é que em todo o mundo, e uma fake news muito difundida, só no Brasil que tem dinheiro público, por que não gasta esse dinheiro em hospital, em posto de saúde? Beleza, nós precisamos de hospital, precisamos de posto de saúde, precisamos de escola, precisamos de tudo isso, precisamos de segurança, precisamos de presídio, nós precisamos de presídio seguro, precisamos de um monte de coisa, né? Mas também precisamos da democracia, também precisamos de campanhas que tenham paridade de armas, gente. A principal dificuldade das campanhas eleitorais é recurso. O candidato que não tem recurso tem muita dificuldade para chegar até o eleitor, para dialogar com o eleitor de uma forma através da sua propaganda eleitoral, da sua abrangência da sua campanha eleitoral. Então, hoje, um deputado, por exemplo, um candidato, uma candidata a deputado, precisa viajar a todo o estado. Aquele que tem recurso, é óbvio, né? Paga militantes em todos os municípios do estado. É fácil de fazer campanha quando tem dinheiro. Quem não tem dinheiro? Então, a paridade de armas, ela precisa também ser respeitada do ponto de vista financeiro. E é para isso que existe fundo público. A segunda questão que eu acho que é importante desmistificar, né, é que ah, outros países não têm. A regra no mundo todo, a regra é ter financiamento público em vários países. Em vários países. A grande maioria tem dinheiro público. Com as suas diferenças, eu vou citar só dois aqui. Uruguai, está aqui no livro. Faço essa avaliação detalhada aqui, tem um capítulo só para isso sobre o financiamento dos partidos. O recurso é entregue após a eleição, a partir da prestação de contas, e é distribuído conforme o número de votos que cada partido recebe nas eleições, tanto nas eleições internas quanto nas eleições oficiais, eleições gerais. Então, após a eleição, o partido apresentou: olha, eu gastei tanto, eu recebi X votos, eu vou receber conforme o voto, tem lá um valor específico por voto que o partido recebe isso para financiamento da campanha eleitoral. E esse quantitativo de votos também é alçado aos partidos que conseguem eleger representantes parlamentares para a sua vida cotidiana, para o seu funcionamento. Então, os partidos são instituições de garantia da democracia, gente. Podemos demonizar. Outro exemplo, Equador, onde estive o ano passado como observador internacional. Por exemplo, o custo das campanhas na mídia, os partidos apresentam um plano de mídia, as emissoras divulgam essas propagandas e o Conselho Nacional Eleitoral paga diretamente para as empresas. Então, o recurso não passa pelo caixa dos partidos. Então, são só dois exemplos para vocês verificarem como são financiamentos públicos, recursos públicos, mas com diferenças. O Brasil adotou o princípio, né, da autonomia partidária. Então, o recurso público é repassado aos partidos políticos que, dentro da sua autonomia, está na Constituição Federal, dentro da sua autonomia, lá no artigo 17, eles
tem a sua capacidade de distribuição desses recursos conforme os critérios que os partidos assim definem, né? Então, voltando para a questão da paridade de armas, que eu acho que isso é muito importante, né? Nós tivemos em 2018 o candidato Meirelles, né? Foi ministro do Banco Central, ministro da Economia e tudo mais. Ele sozinho gastou 40, botou do bolso dele 40 milhões de reais na campanha. Foi uma campanha muito cara, até porque de 1% dos votos apenas. Então vejam, um candidato sozinho colocou 40 milhões. E os outros que não concorrer com essa grande capacidade financeira desse. Então, feito essa introdução, vamos fazer um pouquinho aqui a nossa viagem pelos nossos meios, né, virtuais aqui. Bom, então tá aqui. Voltando aqui ao candidato Meirelles, inclusive o exemplo do Meirelles em 2019 até 2018, então o candidato poderia doar qualquer valor, né, ele não estava limitado ao teto de 10%, mas ele podia doar até o limite da candidatura, do cargo. Né? Então, se para presidente o gasto era 70 milhões, mais ou menos, de 2018, ele poderia colocar do bolso deles os 70 milhões. Né? Então, esse desvio de finalidade lá do Meirelles causou uma alteração no parágrafo 2º aqui do artigo 23, ali 9.504, para dizer que o candidato pode usar recursos próprios até 10% dos limites do gasto do cargo em que concorrer. Pode ultrapassar os 10% do seu patrimônio, do seu rendimento bruto no ano anterior, que é o limite para a física, mas ele tem que respeitar os 10%. Então, por exemplo, se o limite é 70 milhões, o candidato a presidente só vai colocar 7 milhões na sua própria campanha, os outros 90% ele tem que ir. Ressaltando também, né, que nós, desde 2014, 2015, nós não temos mais o financiamento de empresas jurídica, né, empresas para as campanhas eleitorais, mas também permanecem as contribuições de pessoa física. Então, nós temos uma contribuição, um financiamento de campanha eleitoral misto, né, privado, exclusivamente de pessoa física, quanto público, através do fundo eleitoral, também do fundo partidário, que pode, além da manutenção dos partidos, ser utilizado para as campanhas eleitorais. Né? E é óbvio, né, que o financiamento público ajuda a essa desvinculação de política de alguns candidatos com os seus financiadores. Né? Nós temos candidatos e candidatas, por exemplo, que são exclusivamente financiados por grandes empresários do Brasil. E é óbvio que na hora do voto isso pesa, né, gente? Pesa, né? Pesa. Não vai deixar de pesar, porque efetivamente os seus contribuintes são pessoas que têm acesso, né? Então tem grandes fóruns aí, né, como o caso mais conhecido é o da deputada federal São Paulo Tabata Amaral, que foi 90% da sua contribuição vem de grandes empresários. Né? Grandes empresários que financiaram alguns candidatos, que em torno de 8 parece que foram eleitos, e obviamente esses candidatos são financiados por quem acredita naquele projeto, né? Vão financiar quem é contra o seu princípio. Então os empresários acabam também interferindo com o seu poder econômico nas campanhas eleitorais. Então, o recurso público ele tem essa finalidade de dar uma equilibrada, né, gerar um pouquinho mais de equilíbrio na paridade de armas, que nós temos sempre, para que os candidatos possam ter condições mínimas de concorrer. Como a distribuição pelo Diretório Nacional, pelo órgão de direção nacional, às vezes, efetivamente, muitas vezes, partidos vão priorizar aqueles candidatos com maior potencial eleitoral. Mas isso é uma questão interna do partido e que as instâncias partidárias têm que
evoluir nisso, né? Então, há alguns ajustes que foram feitos através de interpretação da norma pelo TRE e depois pelo TRE, por exemplo, que os recursos do fundo eleitoral, 30% necessitam efetivamente ser distribuído para mulheres. E isso, inclusive, não existia uma norma. Nós tivemos agora, recentemente, em 2022, vai valer para 2024, uma emenda constitucional que garante, então, na Constituição isso. Mas até agora, 2022, isso era decisão oficial, decisão normativa do TSE e com o referendo do STF. Então, vejam que mesmo a questão das mulheres ainda tem necessidade de uma decisão judicial para que ela faça, né? Outra questão para as eleições de 2022 é que nós já falamos várias vezes nisso, né, uma novidade relativa para 2022, que os votos em mulheres e em negros e negras, né, são computados em dobro para o cálculo do próximo fundo partidário e fundo eleitoral das próximas eleições. Então, isso bem é muito importante. Bom, vamos lá para o nosso fundo eleitoral para 2022. Então, houve uma nova redistribuição. O TSE tinha feito a divulgação na semana passada. Nessa semana, então, houve um recálculo. Aqui tem a resolução 23.605, que estabelece todas as diretrizes do Fundo Especial de Campanha, que nós carinhosamente chamamos de FEFEC. Eu fiz uma tabela aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês, de uma forma mais didática, né? Primeiro, critérios de distribuição. Olha só. Nós temos no orçamento de 2022 4 bilhões 960 milhões. Gente, as campanhas não são baratas. Pode ser um pouquinho abusivo? Pode. O ano de 2018 eram 2 bilhões. A gente também, por conta disso, aumentou muito? Aumentou. É exagero? Talvez sim, né? Mas, como eu disse, a gente não pode demonizar. A gente precisa de recursos públicos para que tenhamos equilíbrio de forças nas campanhas eleitorais. Quais os critérios? Bom, primeiro aqui, ó, 2% igualitariamente entre os partidos. Basta o partido estar registrado que ele entra nessa distribuição aqui de 99 milhões. 2%. 35% para aqueles partidos que têm pelo menos um deputado. 48% do recurso é distribuído proporcionalmente entre as bancadas, ou seja, tem que ter um mais aí proporcionalmente com as bancadas na Câmara. E 15% do vai ser distribuídos proporcionalmente às bancadas no Senado Federal. E aí, claro, tem a tabelona aqui, tabelão. Vamos começar aqui por baixo, né? Aquela primeira situação. Estão vendo aqui, ó, todos esses partidos que estão verdinho, né? A UP, a Unidade Popular, foi criada depois de 2018, mas os outros partidos concorreram nas eleições de 2018, mas não elegeram nenhum, né? Portanto, eles só terão direito à cota de 2%. Esses 2%, então, representa 3 milhões e 100 mil reais. Cada um desses partidos dá apenas 3 milhões e 100 mil reais para as campanhas. Outro grupo de partidos, né? O AGIR, que era o antigo PDT, PMN e DC, que é a Democracia Cristã. Esses partidos têm bancada na Câmara, né? E o AGIR, inclusive, tem um senador. Quero chamar a atenção aqui que eles, então, concorrem com a distribuição dos dois, mais a distribuição, mais a distribuição. E aqui chama a atenção, então, que é sempre um dado que nos pergunta quanto vale um deputado para o fundo eleitoral. Aqui, ó, 6 milhões e 802 mil reais. Cada deputado na Câmara, dentro dessa cota, 35%, vale 6 milhões. Cada senador, dentro da cota do Senado, vale milhões e 300 mil. Então, esse é o valor individual. Bom, aqui tem valores de vários partidos. E vamos pegar
Vamos aqui para os 5 maiores, né? União Brasil, que é a fusão do PSL com o Democratas, né? Então, eles consideram migrações e incorporações 85 deputados e 10 senadores. Então, a cota de 2%, mais a cota do 2%, mais a cota dos 100%, mais a cota dos 15% do Senado. 786 milhões de reais União Brasil para todas as candidaturas no Brasil. Então, isso representa 15% de financiamento de certo? Sozinho, União Brasil, então, tem 15% de. O segundo partido é o PT, isoladamente, o PT. Aqui tem a sua. Não, 50, 6 cores, 10%. 190 milhões. E aqui um detalhe, né? O PT formou a federação, nós falamos isso. Federação com PT e PV. Então o PCdoB está baixo, vai receber mais 70, mais 50. Né? Então, esses partidos acúmulo de valores. Só lembrando que mesmo com a federação, cada partido é autônomo para definir a forma que vai gastar o recurso. Certo? Não há vinculação legislativa, porque, por exemplo, PT, PCdoB e em federação tem que gastar totalmente, por exemplo, na campanha eleitoral. Do B e o PV podem gastar esses recursos nas suas proporcionais, assim como o PT também. Óbvio que na discussão política isso é acordado. Depois o terceiro, MDB, 360 milhões, PSD, 347 e P2. Estes 5 partidos, 45, quase a metade. Se pegarmos aqui, então, o PSDB, que é o sexto partido, aí sim, mais de 53. E o PL, partido do atual presidente da República, 286 milhões. Se nós chegarmos aqui a PL e o PSB, nós temos aqui 2/3 dos recursos estão aqui com 8 partidos, né? 64%, 68%. Então, vejam como a proporção bancadas interfere significativamente aqui nas distribuições do fundo eleitoral. Todos esses dados estão disponíveis no site do TSE para quem é. E é bom acompanhar os valores do fundo. Foi isso por hoje, gente. Quem gostou, curte o canal, faz lá a divulgação, pode compartilhar para quem quiser. E até a semana que vem. Um abraço, bom fim de semana.